Capítulo 4. Eu aprendera, assim, uma segunda coisa, importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, AOS quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Descrição da imagem. Desenho em tons de cinza. Um homem está sentado em um banco redondo, usando calças largas, blusa de manga comprida e uma faixa amarrada na cintura. Tem na cabeça um chapéu redondo e alto, sem abas, deixando uma porção de cabelo aparecer nas laterais. Do alto deste chapéu pende um fio comprido. O homem está em frente a um telescópio bem grande e tem o rosto próximo a ele. Fim da descrição da imagem. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Descrição da imagem. Desenho colorido do mesmo homem da imagem anterior, o astrônomo turco. Sua roupa é branca, a faixa na cintura e o chapéu são vermelhos. Ele está em pé, olhando para frente e apontando com a mão esquerda para um flip chart, onde está uma grande folha com desenhos geométricos e anotações de equações matemáticas. Fim da descrição da imagem. Ele fizera, na época, uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo o mundo acreditou. Descrição da imagem. O astrônomo turco veste uma casaca branca e gravata borboleta vermelha. Está sem chapéu e é careca na parte de cima da cabeça. Ele está em pé, olhando para frente e apontando com a mão esquerda para um flip chart, onde está uma grande folha com desenhos geométricos e anotações de equações matemáticas. Fim da descrição da imagem. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca. Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam, qual é sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto seu pai ganha? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem, de modo nenhum, fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam, que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes, mas, com certeza, para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado esta história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro.
Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar estas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa além das jiboias fechadas e abertas. aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que puder. Mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando então aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas infelizmente não sei ver carneiro através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Capítulo 5. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. Dessa vez, ainda, foi graças ao carneiro. Pois de repente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou: então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que, mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Descrição da imagem. O pequeno asteroide circular está no centro e tem sobre ele 4 pilhas de elefantes. Em 2 delas há 3 elefantes e nas outras 2 são 2 elefantes. Algumas estrelas amarelas em torno do abarrotado cenário complementam a imagem. Fim da descrição da imagem, mas, sabiamente, observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É fato! Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos! Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas, de ervas boas, e sementes más, de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galhinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o, e, se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. Descrição da imagem. O príncipezinho está em pé sobre o asteroide B612 e seu lenço em torno do pescoço voa ao vento. Ele tem nas mãos uma pá de cabo comprido e está cavando e tirando do solo uma pequena árvore de galhos sem folhas. Há pequenas flores na superfície do asteroide e estrelas e astros amarelos no céu. Fim da descrição da imagem. É uma questão de disciplina.
disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não há inconveniente em protelar um trabalho, mas, quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado que ali crescessem 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido. E tão grandes são os riscos para aquele que se perca num asteroide, que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava como a mim e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Descrição da imagem. No centro do desenho há uma esfera de terra marrom, onde estão fincadas as raízes de 3 árvores, que são os baobás. A primeira árvore está em cima e inclinada para a esquerda. A segunda está do lado direito da primeira e está inclinada para a direita. A última está embaixo, de cabeça para baixo, e com esta configuração, formam uma imagem circular. As árvores têm copas grandes e verdes e troncos muito largos e cheios de galhos. O Pequeno Príncipe, de roupa vermelha, está entre as 2 árvores de cima, tem a mão esquerda sobre a testa e na mão direita segura uma pá. Ao redor das 3 árvores, diversas estrelas amarelas de 5 pontas completam o desenho. Fim da descrição da imagem. Capítulo 6. Descrição da imagem. O desenho em tons de cinza mostra o príncipezinho sentado em uma cadeirinha na superfície de seu pequeno planeta. Ele está à esquerda, de perfil para nós, e o lenço do pescoço dele voa ao vento. Ele está olhando para a direita, onde, por trás das flores, vê o sol se pondo. Fim da descrição da imagem. Ah, Pequeno Príncipe, assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, os segredos da tua triste vidinha. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do 4º dia: gosto muito de pôr do sol. Vamos ver mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E assim, contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes, e logo depois acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia em que contemplaste os 44? Mas o príncipezinho não respondeu.